O Sepultura está fazendo a sua turnê de despedida. A maior banda de heavy metal do Brasil deve encerrar suas atividades após a Celebrating Life Through Death Tour, que deve durar até 2026 e celebra os 40 anos da banda. Se o Sepultura chegou no topo do heavy metal brasileiro e até no mainstream do metal mundial, isso se deve à sua formação clássica, que conta com Max Cavalera no vocal, Igor Cavalera na bateria, Paulo Xisto no baixo e Andreas Kisser na guitarra. Com esse line-up, a banda lançou 5 discos, rompeu as barreiras continentais e mostrou o heavy metal brasileiro para o mundo todo. E foi bem nesse momento de auge, de chegada no topo, que tudo acabou. O Max Cavalera saiu da banda e a formação clássica do Sepultura se rompeu para, pelo menos até o momento em que esse vídeo é gravado, nunca mais se encontrar. E é essa história que eu conto para vocês depois da vinheta. Para embasar a história que eu vou contar, eu vou usar como base algumas entrevistas, algumas matérias e principalmente o livro 1981-1998, Sepultura, Os Primórdios, escrito pelo Silvio Bibica Gomes e pelo André Barcinski. É um livro que vale muito a pena ser lido, então eu recomendo. O Sepultura surgiu no ano de 1983, em Belo Horizonte, e foi fundada pelos irmãos Max e Igor Cavalera. Não demorou muito, em 1985, a Cogumelo Records contratou a banda para lançar o seu primeiro EP, o Bestial Devastation, que saiu no final daquele ano. O EP foi gravado em apenas 2 dias e a sua repercussão rendeu uma turnê nacional em 1986. No final de 86, a banda lança o seu primeiro disco de estúdio, intitulado Morbid Vision. A formação da banda tinha naquela época, além dos irmãos Cavalera, Paulo Xisto no baixo e Jairo Guedes na guitarra. Mas o Jairo saiu da banda logo no começo de 1987, dando lugar ao Andreas Kisser, e assim estava formado o Sepultura clássico. Já em 1987, a banda lança o seu segundo disco de estúdio, Schizophrenia. Esse disco foi muito bem recebido pela crítica, que enalteceu os aspectos de produção e de gravação do disco, considerando ele muito superior ao seu antecessor. Isso levou a banda a um novo status, tanto que a versão pirata do Schizophrenia vendeu 30 mil cópias. Esse status obviamente chamou a atenção de uma gravadora maior, que aí a Roadrunner Records assinou com Sepultura por 7 anos. E é aí que começa a grande ascensão da banda até o topo. O primeiro disco do Sepultura com a Roadrunner é o Beneath the Remains, lançado em abril de 1989. Esse disco faz um grande sucesso, chegando próximo a 1 milhão de cópias vendidas. O disco foi comparado a grandes sucessos da época como Raining Blood do Slayer e levou o Sepultura a fazer os seus primeiros shows fora do Brasil. A revista inglesa Metal Forces elegeu o Beneath the Remains como o disco do ano, na frente inclusive de discos como The Real Thing, do Faith No More. No dia 31 de outubro, o Sepultura tocou no Clube Hits em Nova York, com o Sacred Reich e o King Diamond. E claro que você deve estar pensando, caramba, os caras tocaram com o King Diamond, muito legal. Sim, mas eu estou mencionando esse show justamente por conta da banda menos conhecida, o Sacred Reich. Isso foi porque nesse dia o Sepultura conheceu a Glória, empresária do Sacred Reich. Ela viu o Sepultura e se colocou à disposição para ajudar a banda no que eles precisassem. Logo na sequência, ela começou a empresariar a banda. O sucesso que a banda atingiu com seu terceiro disco foi confirmado com a participação do Sepultura no Rock in Rio 2. Tocar no Rock in Rio foi um grande marco para o Sepultura, mas ao mesmo tempo foi um grande problema, porque a banda foi meio que maltratada pela produção do evento. Eles foram colocados para abrir o Dia do Metal, tocando antes do Lobão. Eles nem tiveram tempo de passar o som. Acontece que Sepultura não deu a mínima para isso, fez um showzaço e quem pagou a conta, obviamente, foi o Lobão. E em março de 1991, Sepultura sobe mais um degrau na sua carreira e lança o Arise. O disco vende mais de 1 milhão de cópias e transforma o Sepultura em uma das maiores bandas de thrash metal do mundo. O Arise é um disco de músicas não tão rápidas quanto as músicas do Beneath the Remains, mas tem um foco, um cuidado com os arranjos muito maior. Esse cuidado rendeu muitas críticas positivas. O disco também conta com um cover de Orgasmatron, do Motorhead, que o Max gravou completamente chapado. Tipo, chapado a ponto de nem se lembrar que ele tinha gravado depois. Mas o cover ficou sensacional. Depois disso, a banda faz 220 shows em aproximadamente 2 anos, passando por 39 países. A banda não parava de crescer. Também foi no ano de 1991, mais precisamente no final de 1991, que o Max Cavalera começou seu relacionamento com a Glória, empresária da banda. Sobre isso, o livro que eu citei diz o seguinte, abre aspas,
A influência de Glória sobre a banda cresceu muito quando os quatro se mudaram para os Estados Unidos e multiplicou-se depois que ela iniciou um romance com Max no final de 1991. A primeira reação de todas as pessoas ligadas ao Sepultura foi de choque, afinal não parecia muito profissional para um artista ter um relacionamento afetivo com a própria empresária. E de todos os integrantes da banda, Max parecia o menos disposto a manter um namoro sério. Na verdade, os outros integrantes não acreditavam que o namoro duraria muito e preferiram tapar o sol com a peneira. Para surpresa de todos, o caso transformou-se numa paixão avassaladora. O romance teve um efeito imediato em Max, que subitamente parou de correr atrás de qualquer garota que aparecia e transformou-se num sujeito bem mais calmo e ordeiro. Em janeiro de 1993, nasce o Zion Cavalera, primeiro filho do casal. 6 meses depois, Max e Glória se casam. Aspas para o livro de novo. Os três, Igor, Paulo e Andreas, estavam felizes por ver Max levando uma vida mais tranquila, mas também preocupados com as consequências que o casamento poderia ter para a banda. Igor, em especial, começou a questionar se valia a pena misturar família e negócios. Max tranquilizou-o, dizendo que o fato de ter casado com a empresária não mudaria nada no Sepultura. O Sepultura já era uma banda conhecida mundialmente. Grandes músicos e grandes nomes do mundo do rock e do heavy metal, como Ozzy Osbourne, Nirvana, Motorhead e outros, declaravam sua admiração pelos brasileiros. E como se já não bastasse o grande sucesso que a banda já fazia, isso ia aumentar ainda mais com o quinto disco de estúdio do Sepultura, o Chaos AD, lançado em outubro de 1983. Muito bem recebido pelos fãs e pela crítica, o disco foi o mais vendido da banda até então. Ele manteve a ascensão da banda, que na divulgação do disco tocou no Hollywood Rock e no Monsters of Rock, em Donington. Se por um lado as coisas iam de bom a melhor para a banda, nas internas a relação entre Igor, Andreas e Paulo com a empresária da banda não ia muito bem e começava a ter os seus primeiros problemas. Sobre isso, o livro diz o seguinte: no início de 1994, no entanto, as coisas já não eram as mesmas. Glória e Max passaram a levar o filhinho Zion em todas as turnês, o que forçou uma divisão no ônibus de excursão da banda. Igor, Andreas e Paulo viajavam na frente, enquanto Max, Glória e Zion, e às vezes alguns dos outros 5 filhos de Glória, iam na parte de trás. Era uma situação emblemática do racha que estava ocorrendo no grupo. Sobre essa situação, o Andreas diz o seguinte em declaração ao livro, abre aspas: o problema não era que Max estava levando o filho nas excursões. Isso todo mundo entendia e aceitava. O problema é que cada vez mais ele estava se afastando de nós. O Sepultura teve a oportunidade de trocar o empresariamento da banda quando o contrato da Glória expirou no final de 1994. Mas, pasmem, contrariando a vontade do Igor, que era arrumar um novo empresário, o Andreas Kisser convenceu ele a continuar com o empresariamento da Glória. Aspas pro Andreas: eu estava chateado com a situação e achava que nós três não estávamos sendo tratados com o respeito que merecíamos. Mas também achava que a Glória estava fazendo um ótimo trabalho para o grupo. A banda havia crescido muito e é lógico que ela era uma das responsáveis por isso. Achei que seria melhor conversar com ela e tentar endireitar as coisas do que despedi-la. Resolvemos renovar o contrato dela por 2 anos. Infelizmente, as coisas só pioraram a partir dali. O ano de 1995 começou com o Sepultura se reunindo para começar a pré-produção do seu próximo disco de estúdio. Durante esse ano, muita coisa aconteceu no âmbito pessoal dos integrantes. Em maio, nasceu a Júlia, a primeira filha do Andreas com a Patrícia. Dia 2 de julho, nasceu o Igor Amadeus, segundo filho do Max com a Glória. E dia 8 de julho, o Igor Cavalera se casou com a Mônica. Detalhe, a cerimônia não contou com a presença do Max. Ele tinha acabado de ter filho e preferiu ficar em casa com a família. Isso, obviamente, chateou o Igor. Aspas. É lógico que eu fiquei chateado. Acho que não custava muito pro Max ter ido ao meu casamento. Nem que ele fosse só pra cerimônia e voltasse logo depois pra Phoenix. Ele deu a desculpa de que não poderia viajar com o bebê. Mas assim que a Mônica e eu voltamos pra San Diego, encontramos ele e a Glória passeando por lá. Parando essa história um minutinho para falar um pouquinho a respeito de como é trabalhoso produzir um vídeo desses. Todo vídeo que eu faço contando história de alguma banda, eu tento embasar o máximo possível. Então ele envolve muita leitura, muita pesquisa. Deixar o roteiro desse vídeo pronto demorou 4 dias. E essa não é a única parte da produção. Eu preciso gravar, eu preciso editar, eu preciso criar a arte da thumbnail, eu preciso upar o vídeo no YouTube. Todo esse processo dá trabalho. O que eu quero dizer é, eu me dedico bastante para produzir o conteúdo que eu produzo aqui no canal. Então eu queria dizer que você tem algumas formas de contribuir com o canal. A primeira delas é deixando o like. Você pode contribuir com o canal via Pix financeiramente. O nosso Pix é o nosso e-mail, imagenscast@gmail.com. E a melhor maneira que você tem de contribuir financeiramente com o canal é se tornando um membro. Para virar membro do Imagenscast,
O link tá aqui na descrição. Recados dados, vamos voltar pro vídeo. Com o tempo, uma situação que começou a incomodar muitos membros da banda foi o suposto fato de que a Glória dava muito destaque pro Max e nenhum destaque para os outros integrantes da banda. E nesse ambiente, o Sepultura grava o disco que ia mudar a história do metal brasileiro e a história do Sepultura para sempre, o Roots. O disco, lançado em fevereiro de 1996, transformou o Sepultura em uma banda grande no metal mundial, apostando em levadas tribais, batuques, percussões, afinações baixas, algo mais próximo do som que iria se tornar popular no final da década de 90 e começo da década de 2000, o New Metal. O disco estreia em 27º lugar na Billboard, vende mais de 2 milhões de cópias. Foi o disco que colocou o Sepultura no topo, mas também foi o disco que antecedeu a ruptura da formação clássica da banda. Nessa época, a relação entre o Max e o resto da banda foi ficando cada vez mais insustentável. O vocalista foi ficando cada vez mais isolado internamente, porque ele já não andava mais com os caras nos days offs da banda, e externamente, uma vez que a promoção do Sepultura cada vez mais girava em torno dele e ignorava Igor, Andreas e Paulo. A banda profissionalmente vivia o seu melhor momento e pessoalmente vivia o seu pior momento. Aspas para o Paulo Xisto. Não parecíamos mais uma banda. A coisa começou a ficar muito chata entre nós e o Max. Ninguém estava pedindo para ele largar a família, mas também não precisava ter se isolado tanto de nós. Havia também um problema sério com a Glória. Chegou uma hora em que ela parou de nos consultar e começou a tomar um monte de decisões sem avisar. No hype do Roots, a banda foi chamada para tocar em Donington, com o Kiss e com o Ozzy, num show no dia 17 de agosto de 1996. Esse show tinha tudo para marcar o auge da banda e acabou marcando o começo do fim. A banda chega no local um dia antes do show e assim que eles chegam, o Andreas Kisser recebe uma ligação informando que o Dana Wells, filho da Glória de um casamento anterior, havia falecido num acidente de carro. Obviamente a Glória e o Max voltaram imediatamente para Phoenix, mas antes disso o Max se reuniu com a banda. Inicialmente o show seria cancelado, mas em conjunto eles decidiram que a banda faria o show, pois seria importante para o Sepultura. O show foi feito com o Andreas no vocal, ele contou toda a situação para o público, que compreendeu e apoiou a apresentação. Após o enterro do Dana, a banda decidiu cancelar alguns shows e retornar 15 dias depois. Essa decisão foi tomada em conjunto, inclusive o Max concordou com isso. Acontece que a Glória cancelou a turnê sem avisar ninguém. Essa turnê ainda ia durar mais 2 meses e ela foi cancelada. A banda só voltou aos palcos no dia 26 de outubro, no Ozzfest. O clima da banda estava terrível, principalmente em relação à empresária. Sobre isso, o Igor diz o seguinte em depoimento ao livro, abre aspas, foi nesse instante que percebemos que a Glória não estava mais empresariando Sepultura. Não foi profissional da parte dela cancelar uma turnê sem nos consultar. Ela estava fazendo tudo sem pensar na banda. É lógico que ela estava abalada, afinal, quem não estaria? Mas ela poderia muito bem ter tirado férias para se recuperar da perda do filho sem prejudicar a banda. Glória disse que o Max estava abalado demais e que não tinha condições de tocar, que não é verdade, já que ele mesmo tinha concordado em voltar à turnê. O fato é que a Glória estava representando os interesses dela mesma e não os do Sepultura. No dia 7 de novembro, antes de um show que o Sepultura faria em São Paulo, a bolsa da esposa do Igor, a Mônica, estourou. Ela foi levada para o hospital, foi feita uma cesariana de emergência e assim nasceu a Joana, filha do casal. Ela nasceu 3 meses antes do previsto e pesando apenas 600 gramas. Mesmo assim, o Igor decidiu seguir fazendo shows com Sepultura e viajando para São Paulo nas folgas para ficar com a esposa e com a filha. Um desses shows rolou no dia 16 de novembro em Buenos Aires. Após o show, Andreas, Igor e Paulo comunicaram ao Max que eles não iam continuar com a Glória como empresária da banda. Foi proposto, inclusive, que o Max podia continuar com a Glória tomando conta dos negócios dele na banda, mas que o resto da banda ia procurar um outro empresário. O contrato da Glória com Sepultura terminava no dia 16 de dezembro. Se ela não fosse comunicada oficialmente de que a banda não queria mais os serviços dela, o contrato seria renovado automaticamente por mais 2 anos. Então os 3 membros da banda, junto com o advogado, prepararam a carta de demissão dela. Essa carta foi entregue no dia 16 de dezembro, após um show que a banda fez na Brixton Academy, em uma reunião que não contou com a presença do Max, que não quis participar. Nós dissemos, Glória, não queremos mais trabalhar com você. As coisas não estão dando certo e achamos que seria melhor para todo mundo se você não fosse mais nossa empresária. Ela disse que nós iríamos nos arrepender por aquilo, que o Max tinha um contrato milionário para fazer uma carreira solo, que nós estaríamos fodidos sem ele. Daí ela foi para o ônibus e contou tudo ao Max. Depois disso, o Max e a Glória foram passar o Natal em Phoenix e os outros 3 integrantes foram passar o Natal no Brasil. Inicialmente a banda continuava unida, mas para surpresa de todos, no dia 29 de janeiro de 97, o Max divulgou uma nota no Jornal da Tarde anunciando a sua saída do Sepultura. Na verdade, na nota ele dizia que ele e a Glória haviam sido chutados da banda. No dia seguinte, Andreas, Igor e Paulo convocaram uma coletiva de imprensa na qual eles falaram que estavam surpresos com a nota e negando que haviam demitido o Max. No dia seguinte, o Max, em entrevista à Folha, disse que estava aberto a uma reconciliação. Aspas.
A minha vontade era de continuar com Sepultura. Se eles vierem conversar comigo, estou mais do que aberto para tentar uma reconciliação. A coisa que eu mais quero nesse mundo é que a gente volte a ser a tribo que era e deixe essa molecagem de lado. Tem gente que não acredita que a banda terminou. Tenho esperança que a humildade volte dentro deles e que eles venham conversar comigo. Obviamente, essa reconciliação a qual o Max se refere seria com ele e com a Glória. Aspas novamente para essa mesma entrevista que ele concede à Folha. Ela adora os três, gosta muito da banda. Ela passou por uma fase muito pesada de perder um filho e semanas depois estar em turnê com a gente trabalhando. Acho que isso mostra o quanto que ela é profissional e dedicada à banda. Ainda nessa entrevista, ele deixava muito claro o que ele achava da banda seguir sem ele. Abre aspas. Se eles tentarem continuar o Sepultura sem mim, espero que os fãs entendam que não é mais o Sepultura. Como não seria sem Igor, André ou Paulo. Essa reconciliação, como todo mundo sabe, não aconteceu. Pelo contrário. A partir dessa separação, as acusações de um lado contra o outro só aumentaram. O Max não ficou parado e formou uma nova banda, o Soulfly. Já em abril de 1998, Soulfly lança o seu disco de estreia. Já o Sepultura também seguiria em frente, recrutando Derek Green para o vocal. Em outubro de 1998, o Sepultura lançou seu primeiro disco com a nova formação, o Against. Depois disso, o próprio Igor deixou o Sepultura alguns anos depois e voltou a tocar com o irmão. Já Andrés e Paulo continuaram tocando Sepultura e nunca mais se juntaram aos velhos amigos de banda. Pelo menos não até a publicação desse vídeo. Aliás, no momento em que o vídeo é lançado, o Sepultura está no meio da turnê de despedida e o Andrés já expressou a vontade de reunir a formação clássica e os ex-integrantes da banda em um último show. Eu espero e torço para que esse show aconteça, mas será que é possível? Me responde aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like que é muito importante, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o trabalho do canal via Pix, considere se tornar membro do Imagenscast, beleza? Aguarde os nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!